Muito boa noite, estamos de volta para mais um dia de conversa com vocês que estão nos acompanhando pelas redes do Partido Verde. Mas dessa vez tem uma pequena diferença. Agora nós vamos voltar a mais uma vez produzir, executar o Torta de Climão. E para quem não conhece ou quem ainda não se lembra, aqui as coisas são um pouquinho mais quentes. O podcast Torta de Climão é um oferecimento da Secretaria Nacional do Partido Verde. E aqui a gente fala sobre cultura pop, trends, política e memes de alta temperatura. Das girafas da Amazônia ao frio de Curitiba, em tudo a gente dá um jeito de debater o clima. Hoje o nosso programa vai ter uma torta bem especial, uma convidada mais especial ainda. Eu espero que vocês gostem, que vocês desfrutem, saboreiem e compartilhem com as pessoas esse assunto que a gente vai debater hoje. Mas antes, para dar uma esquentada, vamos aqui apresentar alguns aperitivos para vocês, enquanto a gente espera para conversar com a nossa convidada de hoje. Bom, o primeiro aperitivo que eu quero trazer para vocês devem estar acompanhando toda a questão que está acontecendo nas terras Yanomami. Alguns dias atrás, mais especificamente, acredito que no dia 7, o Gilmar Mendes, que é membro do Supremo Tribunal Federal, deu 3 dias para a Agência Nacional de Mineração e o Banco Central prestarem depoimentos sobre garimpo ilegal nas terras Yanomami. Isso foi feito graças, como eu disse, a uma provocação que, no nome legal, seria uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada ao Supremo Tribunal Federal. E enquanto se é discutido de onde vem o financiamento, como é comprado, como se mantém esse sistema que está acontecendo já há alguns anos nas terras Yanomami, que tem gerado muitas mortes e tudo aquilo que vocês já acompanharam essas últimas semanas, nós temos também o IBAMA atuando no território, fechando o cerco mesmo contra garimpeiros que ainda estão lá na região. Então nós temos lá uma base instalada no rio Uraricoeira para impedir o fluxo de suprimentos dos garimpos. Que tipo de suprimento a gente está falando? Então, alguns exemplos são, além de gasolina e diesel, as voadeiras de 12 metros carregavam cerca de 1 tonelada de alimentos, freezers, geradores e antenas de internet. Todos esses suprimentos foram apreendidos e agora estão sendo usados para abastecer a base de controle. E agora, nenhuma embarcação com carregamento de combustível e equipamentos será autorizada a seguir daquele ponto de bloqueio em direção aos garimpos. Lembrando que, infelizmente, nós tivemos algumas notícias de mais mortes naquela região, né, de indígenas, mas a esperança é que agora, com todo esse esforço das polícias, exército, e esse combate, então, aos financiadores de tudo isso, a gente consiga superar essa questão. E agora para um outro assunto. Falando sobre uma pessoa que está fora do país, uma pessoa que resolveu fazer um passeio, né, que devia estar aqui e, do nada, resolveu ir para os Estados Unidos. Temos um deputado do Partido Verde da Itália que está advogando, que está batalhando para que o Bolsonaro não possa fugir para lá em caso de que haja qualquer coisa a respeito dele. Né? Não posso usar a Itália como desculpa para fugir de qualquer tipo de responsabilidade que ele tenha aqui no Brasil. E por fim, mais uma questão que a gente tem para debater com vocês, alguma coisinha para vocês olharem mais, se informarem mais a respeito. Eu não sei se vocês viram uma notícia que saiu ontem, é que as emas... Você lembra as emas? Tem uma foto clássica do ex-presidente segurando um remédio que ele dizia que servia para curar a Covid, mas que não servia coisa nenhuma de acordo com a ciência, em frente às emas. Essas mesmas emas, algumas delas, infelizmente, morreram. E essas emas são, caso vocês não saibam, são usadas para controlar as pragas no Palácio Presidencial. E aí, de acordo com documentos da Casa Civil, relatório técnico, mostra que essas emas morreram neste mês por causa de excesso de gordura. Ou seja, há pessoas que fizeram laudo após a morte dessas emas, elas foram alimentadas com o resto de comida humana durante a gestão do ex-presidente. E isso aconteceu provavelmente, de acordo com a investigação do UOL, porque a antiga gestão cortou em 2/3 o orçamento que havia para alimentar as emas e os outros animais que existem por lá. Então, não é só a população que o ex-presidente abandonou de certa forma, especialmente durante a pandemia, mas também os animais que conviviam com ele ali próximo
da sua residência do Palácio Presidencial. Bom, esses são os aperitivos. Quer saber mais? Quer ler mais a respeito? A gente vai ter um link que a gente vai compartilhar com vocês depois nos stories do Instagram do Partido Verde. Não segue o Partido Verde no Instagram? Segue lá o Partido Verde no Instagram, para que vocês possam acompanhar todas as informações dos mandatos, de filiados, de informações sobre questões ambientais, raciais, tudo que envolve os 12 valores do Partido Verde, para que você possa se manter informado e convidar, compartilhar com quem você conhece. Mas enfim, dados esses pequenos aperitivos, dada essa oportunidade para você se informar um pouco mais sobre o que está acontecendo, eu quero que vocês preparem seus corações. Porque essa deputada, ela é uma das mais engajadas do Partido Verde. Ela é uma inspiração, principalmente para o povo de Minas Gerais. E ela vai falar com a gente sobre os desafios na política e as questões ambientais. Então, quero convidar, quero receber e dar as boas-vindas para a Lohana ao nosso podcast da Totti Clima. Muito boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Boa noite à galera do Partido Verde, que tornou possível, do ponto de vista logístico e estrutural, que essa live acontecesse hoje. Ao Chico, que está ajudando a gente nos bastidores. Muito bom estar aqui para debater temas tão importantes. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. E, pessoal, caso vocês não conheçam a Lohana, ela foi a vereadora mais jovem da história de Divinópolis, em Minas Gerais, e também a mais votada na história da cidade. Hoje, na condição de deputada estadual, ela segue atuante, tendo como principais pautas a educação, o meio ambiente e a luta das mulheres. E antes de começar a nossa entrevista, vale lembrar vocês que nós estamos ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Partido Verde. Então aproveitem para perguntar o que quiserem, mandem suas dúvidas, comentários, que a nossa equipe está aqui à disposição, de olho, para ver e responder essas perguntas ao vivo. E lembre-se de compartilhar e convidar mais uma vez seus amigos, porque quanto mais gente, mais gostoso fica. Bom, então para começar a nossa conversa, começar a desfrutar esse tema sobre política, mano, entrando no assunto também na questão do meio ambiente, que agora finalmente a gente pode respirar e ver alguma luz, né, depois de tanto ataque, depois de tanta boiada passar. Eu quero que você possa fazer de alguma forma um comparativo de tudo que a gente passou nos últimos 4 anos e o que a gente está vivendo nesses primeiros meses, né? O que a gente pode viver ainda, sei lá, nesses próximos 6 meses aqui de 2023. Lógico que eu não quero que você faça um recorte de tudo isso, mas o que você tiver de destaque, as principais diferenças que você vê daquilo que a gente passou nesses últimos anos, daquilo que a gente pode construir nesses próximos 4. Luciano, excelente pergunta, porque eu acho que um panorama geral é muito importante para a gente, né? Eu quero pedir desculpas primeiro a quem está assistindo a gente, porque eu tô com alguns sintomas gripais, não é Covid, gente, mas infelizmente eu peguei uma gripe aí, então não tô com a voz que eu queria estar, mas estou aqui super animada para o nosso bate-papo. Acho importante, Luciano, a gente comentar um pouquinho sobre como que o Lula que nós recebemos em 2023 é um Lula diferente do Lula que recebemos em 2003. Em 2003, a gente tinha um Lula preocupado com as questões ambientais, tanto é que já tinha Marina como ministra, tanto é que a gente teve uma redução muito drástica do desmatamento nos governos dele, os índices mostram isso, apesar dos bolsonaristas baterem de frente. Mas agora a gente tem um Lula muito mais antenado com a urgência da causa ambiental e que está percebendo que essa é uma situação que pode, inclusive, gerar proveito econômico para o Brasil. Então, para além de proteger o meio ambiente, porque é justo e porque é certo proteger o meio ambiente, o que já seriam motivos mais do que suficientes, ele também está engajado em proteger o meio ambiente, porque nós temos todo um mercado de créditos de carbono, porque nós temos todo um mercado que exige isso, países que exigem um compromisso com o meio ambiente, com a proteção das nossas florestas, dos nossos animais, para venderem e comprarem do Brasil. Então, essa pauta, ela atingiu uma centralidade na campanha e nesse início de governo do Lula muito maior do que o que a gente percebeu lá atrás. E eu acho que nada como descer para o fundo do poço para a gente querer sair de lá o mais rápido possível. Então, entendo também que o desgoverno Bolsonaro, nessa área especialmente, fez com que qualquer pessoa que assumisse, e aí especialmente o Lula, por esses compromissos já firmados, tivesse noção da urgência de fazer diferente nessa pauta. Então, quando a gente compara o que aconteceu nos últimos 4 anos, então aí a gente pode falar, eu vou falar muito de Minas, porque é o cenário que eu conheço mais,
apesar da gente ter acesso à imprensa e às notícias de tudo que aconteceu no Brasil nessa área nos outros anos, nos outros estados, a gente pode falar aqui em Minas Gerais, por exemplo, da degradação imensa do Cerrado, o desrespeito amplo e completo às unidades de conservação, que a gente também viu pelo resto do país, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sem qualquer estímulo ou apoio para que os prefeitos a coloquem em prática. Então, assim, todos os planejamentos nacionais de apoio aos catadores, por exemplo, que são protagonistas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles foram deixados de lado, completamente abandonados, por causa dessa política de morte, por causa dessa política de ódio ao meio ambiente, do passar a boiada, né, essa frase infeliz, terrível, criminosa, do Salles, que simboliza bem o que foi o governo Bolsonaro na área ambiental. Então, a gente teve essas situações acontecendo, aí você pega um prefeito de interior, sem um plano nacional para apoiar os catadores e fazer a política nacional de resíduos sólidos funcionar, o prefeito da cidade pequena dificilmente dá conta. Então, sem o governo federal como um norteador da política pública, como alguém que estende a mão e tem a responsabilidade de fazer com que a política aconteça da forma mais organizada, técnica e ampla possível, é muito difícil de caminhar. Então, os atrasos foram tantos e tão imensos que eu acho que a situação das emas obesas ou das carpas que morreram por falta de alimento, elas são sintomáticas para a gente da mudança e da virada de chave que a gente está tendo agora. Eu estou muito otimista, não acho que o Lula é salvador da pátria, mas eu acho que ele se cercou de pessoas, em sua maioria, competentes, e isso mostra e diz para a gente que o tom vai ser bem diferente e a seriedade que a agenda ambiental vai ter será muito maior. Realmente, assim, é bem diferente o cenário, né? Como você disse, do Lula 1 e 2, como o pessoal fala, né? Para o Lula de agora. E acho bem válida essa questão de tanto de parceria que ele aceitou construir, entendendo que o Brasil está bem diferente agora também, né? Foi bem acertada a sua fala. E aí a gente continuando, ainda agora na questão de meio ambiente também, mas quais são os principais... Você falou algumas coisas, né? Mas quais são os principais combates ambientais em Minas Gerais? Agora, enquanto deputada, quais são os principais desafios ou quais são as principais ideias que você traz para executar durante o seu mandato? Luciano, eu inclusive estou pleiteando a Comissão de Meio Ambiente, acho importante que o PV tenha essa representação na Assembleia, porque as demandas são imensas e as lutas são vastas. A gente tem a mais conhecida, que ganhou a imprensa nacional. É importante dizer para quem está assistindo a gente que não é de Minas, que o Romeu Zema se assemelha muito ao Bolsonaro. O conteúdo é muito semelhante, apesar da forma ser diferente, o que fez com que Lula ganhasse em Minas, mas Zema ganhasse em Minas também. O Zema tem as mesmas ideias em sua maioria, mas a forma que ele coloca é mais sutil e mais delicada, então não soa tão agressivo para o ouvido, especialmente do mineiro que está um pouco desatento e que, por estar atropelado pelas demandas da vida cotidiana, do trabalho, da família, às vezes não consegue acompanhar de forma tão profunda os mandos e desmandos do governo estadual. Então, assim, a gente teve uma pauta que ganhou a imprensa nacional, que foi a questão da Serra do Curral, você deve ter acompanhado, né? Uhum. Assim, o governador Romeu Zema, gente, ele não usa fundo eleitoral. Só que campanha tem custo de qualquer jeito. Então, quem não usa fundo, tem alguém pagando a conta. E as doações do governador Romeu Zema, elas são amplamente recheadas por donos de mineradoras. Eu não estou aqui de forma alguma fazendo uma ilação, mas é interessante que o que a gente tem é uma movimentação muito extrema do governador para permitir, por exemplo, a mineração na Serra do Curral, que é um cartão postal da região metropolitana de BH. A fachada principal dela, que está inclusive na bandeira de Belo Horizonte, já é tombada, mas ela não está totalmente tombada. E o parlamento ele só pode fazer o tombamento provisório. Então, quem tem que, de fato, alinhavar essa costura para que o parlamento permanente aconteça é o governo federal. A gente está nessa movimentação pelo tombamento provisório, já existem decisões judiciais favoráveis à manutenção da Serra do Curral como está, inclusive algumas foram desrespeitadas, a mineradora continuou minerando e pagando multa, porque o lucro que eles têm é tão absurdo que para eles compensa pagar a multa e continuar. E a fiscalização praticamente não acontece, já que isso não é interesse do governador. Também é importante dizer que, para além do que é bonito manter a serra lá como um cartão postal da região metropolitana, ela também concentra uma reserva hídrica. Tem espécies ali, tem animais protegidos, tem espécies de plantas protegidas. Então, você não pode simplesmente chegar e minerar lá e acabar com as montanhas que compõem a Serra do Curral, como se isso não trouxesse consequências.
Mas uma questão que eu falo muito na Assembleia e que eu acho que o nosso mandato, acho não, eu tenho certeza que o nosso mandato pode contribuir, Luciano, e todo mundo que está assistindo a gente, é a seguinte. Hoje, a pauta do meio ambiente na Assembleia, ela é muito centrada na região metropolitana, que tem questões importantíssimas, tem a questão do Rodoanel e tudo aquilo que pode ser atrapalhado por ele, da forma que o governo está pensando, tem a questão da Serra do Curral, as ocupações urbanas, tem milhões de questões relevantes mesmo, que tem a ver com o meio ambiente e que acontecem na região metropolitana. Mas nós temos uma infinidade de outras demandas acontecendo no interior. Minas Gerais é um estado de 853 municípios, então o interior é, sem sombra de dúvidas, uma parte muito importante do estado, e essas pautas não chegam na Assembleia. Existem prefeitos que desrespeitam leis muito básicas, que desrespeitam o Código Florestal, que desrespeitam, são poucos, eu respeito a esmagadora maioria dos prefeitos, mas ou que pelo menos não colocam a fiscalização que deveriam colocar, e a Assembleia de Minas às vezes nem fica sabendo, porque essa dificuldade de levar essas pautas do meio ambiente para a região, para a Assembleia, para que elas também tenham espaço junto às da região metropolitana, ela é palpável, ela é visível, essa dificuldade. E a gente está aqui para tentar melhorar isso. Hoje nós temos quase uma centena de unidades de conservação do Estado, e eu quero muito apoiar essas unidades de conservação, que são unidades imensas, que tem 3 ou 4 servidores para tomar conta de tudo. A polícia do meio ambiente está completamente sucateada. O governo de Minas não investe neles no ponto de vista de viatura, no ponto de vista de inteligência, no ponto de vista de concurso, para que a gente tenha pessoal para conseguir, de fato, proteger o meio ambiente no nosso estado. Então, essas unidades que estão quase todas no interior, elas ficam a Deus dará, à mercê, por exemplo, do garimpo ilegal, à mercê de queimadas, à mercê de pastagens que são colocadas de forma ilegal depois da queimada, à mercê, inclusive, da agricultura, que é super importante para a gente se alimentar, mas não é unidade de conservação. Então, são lutas que a gente quer introduzir, estar na Comissão de Meio Ambiente, se nós conseguirmos esse pleito junto ao bloco e também junto a todos os outros deputados, vai ser muito bom. Mas mesmo se a gente não conseguir, nós vamos levantar essas lutas, porque o interior tem demandas muito robustas na questão ambiental que não são levadas a sério. Essa questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, são pouquíssimos municípios que já conseguiram chegar ao espaço de aterro controlado, que é o que está previsto, com a reciclagem acontecendo, com a coleta seletiva acontecendo em 100% dos seus bairros. Hoje eu estou na minha casa em Divinópolis, cheguei de BH agora. A coleta seletiva acontece em cerca de 90 bairros e a gente tem mais de 300. Então, a maior parte da cidade está descoberta e a gente está enterrando dinheiro no aterro, poluindo os nossos lençóis freáticos, tirando possibilidade de renda e cidadania dos catadores. Então, todas essas demandas, elas precisam chegar à região metropolitana e ao plenário da Assembleia. E essa vai ser uma tentativa nossa. É muito interessante falar desse contraste da região metropolitana com as cidades do interior, porque a minha avaliação, isso acontece na maioria dos estados, né? Que as assembleias ficam nas capitais, boa parte dos votos, se não a maioria dos votos, acabam ficando nas capitais, e a gente vê muito essa movimentação. O que eu queria também entender, aproveitando que dá para ver nas suas redes, na sua aproximação também com a agora deputada federal Duda Salabert, se há algum tipo de alinhamento, de conversa, ou seja, nessa política de resíduos sólidos, de tentar acompanhar e contribuir de alguma forma, seja na cobrança que não se haja mais crimes como o que aconteceu em Mariana, impactou mais de 20 cidades, e Brumadinho, né? Que isso sempre... acontece alguma coisa parecida, tem todo aquele rebuliço na mídia, passa o rebuliço, tem algum abafamento no Congresso e fica por isso mesmo. Como que o seu mandato, de repente, tem se aliado, ou pensa se aliar com mandatos que foram eleitas via Minas Gerais e estão hoje no Congresso também para essas questões? Luciano, a gente tem um alinhamento muito próximo à deputada Duda Salabert. Nós também estamos na expectativa de que, eventualmente, o deputado federal Reginaldo Lopes, que é da federação do PT, suba para algum ministério, e aí o Glaicon Franco, que foi candidato a federal pelo PV de Minas, assuma uma cadeira, mesmo temporariamente, o que vai ser muito importante para a gente, se de fato isso acontecer em algum momento. 4 anos é muito tempo, então pode acontecer em algum momento. Então, são expectativas muito grandes que a gente tem. A Duda é uma ambientalista, eu brinco muito que as pessoas associam sempre a Duda à pauta LGBTQIA+, por ela ser uma mulher trans, mas eu acho que as pessoas
precisam ouvir o que ela tem a dizer quando os assuntos são outros. Ela tem toda uma perspectiva para a economia mineira, para que a gente saia da ideia da minério-dependência, para que a gente consiga construir outras formas de gerar emprego e renda. Ela tem todo um trabalho na educação, ela tem um trabalho na cultura, um trabalho de proteção às famílias e às crianças, que não se curva ao moralismo e ao preconceito, mas que está ali para, de fato, construir na pluralidade das famílias que o Brasil tem, né? Então, eu gosto muito do trabalho dela, e a gente pretende construir juntas. Eu conversava muito com ela na época da campanha sobre a importância de nós termos um marco regulatório dos biomas brasileiros. Hoje a gente tem a Lei da Mata Atlântica, que talvez seja uma das leis mais importantes para que a gente consiga segurar um pouco do que nós ainda temos, que é tão pouco desse bioma no Brasil. Mas, por exemplo, nós não temos uma lei federal que proteja o cerrado. E o cerrado, eu sou bioquímica de formação, né? Me formei pela Universidade Federal de São João del Rei. O cerrado ele tem uma capacidade, do ponto de vista farmacêutico, de novas substâncias, de novas drogas, que, considerando a robustez das universidades federais e estaduais que a gente tem no estado, se houvesse investimento, a gente poderia estar muito à frente do que nós estamos de fato, na descoberta de novos compostos que podem curar doenças e que sequer foram conhecidos, e que sequer foram estudados, e sequer foram testados ainda por causa dessa combinação de destruição do cerrado com pouco investimento das universidades públicas. Então, aí, cientista não faz milagre, né? Então, a gente tem que fazer essa proteção do cerrado de forma ampla. Ao mesmo tempo, a proteção do Pantanal. Então, existem vários biomas no nosso país que não estão protegidos por uma lei robusta, como é a Lei da Mata Atlântica. A gente precisa construir isso. Já falei com a Duda sobre a importância, e ela concorda, e ela também fala sobre isso, de um marco regulatório dos biomas brasileiros, para que a gente consiga garantir, no texto da lei, pelo legislador, essa proteção a esses biomas. Só que aí o que acontece? Lei que não é cumprida vira piada. O Brasil tem essa história da lei não pegar, né? Eu nunca vi isso em lugar nenhum, só no Brasil. Então, a gente precisa garantir os mecanismos de controle do Estado. O IBAMA precisa voltar a ser forte. Não tem essa de não poder queimar a máquina de quem está cometendo crime ambiental, não. Tem que queimar. Se não for para queimar, então que dê para alguma prefeitura, porque as prefeituras precisam de mais. De trator, de roçadeira. Então, que faça nesse sentido. Mas devolver isso para quem estava usando essa máquina, esse equipamento para cometer crime ambiental, aí não, de jeito nenhum. Então, o que a gente precisa garantir é, para além do marco regulatório dos biomas brasileiros, a gente precisa garantir mecanismos de fiscalização e, quando necessário, coibição por parte do Estado. A Polícia Militar do Meio Ambiente tem que estar fortalecida, a Polícia Federal tem que estar fortalecida para investigar, a Polícia Civil tem que estar fortalecida para investigar e prender. A gente precisa da Polícia Rodoviária Federal fazendo as denúncias e as pontes importantes entre aqueles crimes que podem ser identificados pelo movimento de rodovias, o tráfico ilegal de madeira. Tudo isso vai precisar acontecer para que, se essa lei seja aprovada, ela tenha validade e ela funcione de fato. Então, essa é uma das maiores perspectivas, e eu sou muito otimista com o trabalho parlamentar que a nossa bancada mineira, especialmente a da Federação, PV, PT, PCdoB, vão entregar para o Brasil. E eu conto muito com a Duda, especialmente, se Deus quiser, com o Glycon assumindo, para que a gente consiga fazer isso. Tem outros aspectos que vão precisar da nossa atenção. A causa animal é uma situação que, assim, se não houver uma articulação a nível federal, não tem prefeitura que dê conta, Luciano. Não tem. Não tem prefeitura que dê conta de microchipagem, de castração em larga escala, de tudo que tem que ser feito para, de fato, garantir aos nossos animais o carinho, o respeito e a dignidade que eles merecem enquanto seres vivos. Então, a gente precisa garantir algum programa a nível nacional. Eu acho que isso vai partir do executivo, até porque a Janja é uma protetora dos animais, né? Então eu espero que ela fale sobre essa importância junto ao Lula e junto à Marina e junto a todos que estão trabalhando na área, para que a gente consiga ter alguma coisa a nível nacional para apoiar, especialmente as prefeituras dos pequenos municípios. Minas é recheada deles, nessa proteção e no cuidado que os nossos animais merecem. Luciano, eu não estou te ouvindo. Desculpa. Eu queria trazer um pouco os comentários de quem está acompanhando a gente, né? Tem muitos eleitores, eu diria até alguns fãs, que são mais do que eleitores, fãs do seu mandato aqui nos acompanhando, que estão mandando alguns recados. Né? Tem aqui o Samuel falando que você é maravilhosa, a Aline dizendo que você a representa, batendo um monte de palmas.
Enfim, Que bastante bom. gente mandando coraçãozinho, cara apaixonada, enfim, realmente muitas. Se eu tivesse que lançar um nome aqui, Lohanetes aqui, para que te acompanhe aqui na nossa live nesse momento. E tem um comentário sobre a coleta seletiva, né? O Marcos Vale. A coleta seletiva em Betim corre somente no centro e bairros adjacentes. A população da cidade está próxima de 500 mil. E aí eu tenho algumas perguntas que vieram. A gente abriu durante a semana uma caixinha de perguntas, né? Quando a gente avisou que vocês, representantes do seu mandato, vinham aqui falar com a gente. Recebemos algumas perguntas então, que vieram por essa caixinha. E a primeira delas é: como que pensa em ajudar de forma efetiva os profissionais de educação em Minas Gerais? Perdão, repete, por favor, Luciano, cortou aqui. Como pensa em ajudar de forma efetiva os profissionais de educação em Minas Gerais? Então, o que a gente está vivendo hoje? Nós tivemos uma conquista importante anteontem e eu acho que foi um sinal muito claro que o Poder Judiciário enviou ao governo de Minas. Para quem está assistindo a gente não é mineiro, novamente eu vou dar um contexto. Minas Gerais não cumpre o piso da educação dos professores. E aí isso tem um impacto em toda a rede de trabalhadores da educação, porque os salários estão meio que interligados. Então, os trabalhadores da educação de Minas não recebem o que deveriam receber. Quando o Bolsonaro, num gesto populista, porque ele nunca se preocupou com professores, nem ano eleitoral ele resolve se preocupar, aumentou o piso da educação, Minas não teve esse impacto. Agora, quando o Camilo Santana, nosso atual ministro, que fez muito bem a educação no Ceará, fez o mesmo gesto, bom, a gente não conseguiu nem o piso que o Bolsonaro tinha aumentado, quanto mais esse de agora. O governo de Minas é muito irresponsável quando a gente fala de salários, porque sempre bate na tecla de que não tem dinheiro, que a lei de responsabilidade fiscal impede, mas ele fecha os olhos, por exemplo, para o aumento anual do Fundeb até 2026, aprovado no Congresso Federal na última legislatura. Então, se 70% do Fundeb tem que ser usado especificamente com pagamento pessoal, prioritariamente com pagamento pessoal, e o Fundeb vai aumentar até 2026, ele poderia até dizer, eu não engoliria muito bem, mas talvez acalmaria os ânimos, dizer que ele não consegue pagar esse ano, mas que ele vai criar uma tabela e vai começar a pagar percentualmente, ano a ano, até chegar ao piso, já seria uma resposta, seria mais republicano, seria mais democrata e mostraria um compromisso de fato com o Poder Executivo, com os educadores, o Poder Executivo com os educadores. Mas não, ele não faz nada disso. Ele fecha as portas para o diálogo, fecha as portas para o cumprimento da lei. E aí, por que eu disse no início da resposta que o Poder Judiciário deu uma resposta para ele, uma resposta negativa? Ele judicializou o piso. Ele entrou na justiça para não pagar o piso da educação, para ficar livre dessa responsabilidade, ignorando, passando por cima como um trator da Casa Legislativa, que tem 77 representantes eleitos justamente pelo povo mineiro para fiscalizar o trabalho dele. Então, ele foi extremamente autoritário ao fazer esse gesto. E aí o TJ ia julgar, mas nós fizemos uma articulação dos deputados mineiros, boa parte da Assembleia assinou junto, por um pedido, e aí foi um pedido político, para que o relator do processo do governador não colocasse em pauta e garantisse que haveria intermediação entre a classe dos professores, os parlamentares preocupados com o assunto e o governo. Esse não é um assunto para o judiciário decidir. Porque se for para você colocar no texto da lei, o que está escrito não está cumprido. Então, se for para decidir, o governador está errado, se for para decidir judicialmente. Então, o que nós precisamos garantir em Minas Gerais é que o governador pare de passar como um trator em cima da Assembleia, ou tentar passar, porque ele não vai conseguir, tentar passar como um trator em cima da Assembleia e sente para negociar com a classe da educação. Não consegue pagar tudo de uma vez esse ano? Então, beleza, então vamos criar uma escala, vamos fazer alguma forma para mostrar que existe esse compromisso. Foi muito importante esse gesto do judiciário, porque mostrou um reconhecimento e um respeito aos 77 representantes eleitos pelo povo mineiro para fiscalizar o governador. Sendo como um Bolsonaro 2, a versão, né, que ele tem tentado ser, ele mesmo falou, né, que ele quer ser um novo Bolsonaro, é comum, né? O Bolsonaro também fazia muito, não cumpria as leis e acabava tendo que ser... O Partido Verde entrou com muitas ações diretas de constitucionalidade para que se fizesse cumprir, né? Ou para que pudesse impedir leis que ferissem outras leis, né? A questão do agrotóxico é uma delas. Tem várias outras. A doutora Vera veio aqui no último programa e falou muito sobre isso. Então, realmente
esse esforço, né, de ficar protelando, de trabalhar de fato, cumprir a lei, para ver se alguém vai, até que alguém vai entre na justiça e obriga. Que bom que a Universidade de Minas Gerais conseguiram fazer toda essa articulação. Tem mais 2 perguntas que a gente recebeu, mas antes temos mais comentários aqui da live, ó. William, fanzaço da Lohana, a cara do PV. Thor Rezende, minha deputada. Edu Nutri. Lohana, dá um beijo no Gabriel por mim. Que mais? Cristiana Tavares, sobre o seu trabalho. Tudo suspeito. Tudo suspeito. Todos fãs. Atores pagos, a gente fala. Bom, enfim, tem uma galera e eu vou voltar para... Lohana é uma grande representante do PV a nível nacional. Parabéns à deputada. Enfim, eu vou voltar aqui para as perguntas, porque a gente está já correndo com o tempo. Segunda pergunta que veio para a gente é como eu falo demais, Luciano. Me interrompe, viu? Não fala demais coisa nenhuma, é que a gente tem pouco tempo mesmo. Como revolucionar a política com a juventude? Essa pergunta é muito boa. Inclusive, depois que acabar aqui, eu tenho uma reunião online com os amigos do PV da cidade de Itaúna, porque a gente vai articular o partido lá para lançar candidatos jovens, progressistas, articulados, comprometidos com o meio ambiente, com as causas sociais, para a gente dar uma mudada no que está previsto para a Câmara Municipal da cidade a partir de 2025. Então, é bem pontual essa pergunta. Luciano, eu entendo que o nosso discurso de posse lá na Assembleia, inclusive, foi muito nesse sentido. É necessário trazer a ousadia da juventude, a ousadia da novidade, para um espaço em que a experiência também tem valor. Hoje, se eu assumisse como vereador em Divinópolis, eu tenho certeza que eu faria um mandato melhor do que eu fiz 2 anos atrás, porque a gente ganhou maturidade. E eu digo a gente, porque sou eu e a minha equipe. Aquele pessoal que entrou meio que batendo cabeça e sem saber direito para onde ir, hoje é muito melhor. A minha equipe amadureceu muito e eu sinto que eu também amadureci. E a nossa equipe agora, como deputado estadual, está caminhando no mesmo sentido. A gente chega com energia, com vigor, com a vontade de fazer, com a curiosidade, até com a esperança meio otimista demais, de alguém jovem, de alguém que acredita na política como forma de resolver problemas mesmo, mas aberto a ouvir o que as pessoas mais experientes e mais escoladas com o que acontece ali dentro do parlamento têm para trazer para a gente, já que claramente o desafio de articular com 77 deputados é superior ao de articular com 17 vereadores. Mas, assim, eu entendo que nós temos algumas questões interessantes. Um ponto que eu sinto que o nosso trabalho faz a diferença, e aí eu deixo especialmente meu abraço aqui para a nossa equipe de comunicação, é justamente na comunicação. Eu fico muito feliz quando eu escuto de alguém na rua: nossa, Lohana, eu não acompanhava nada de política. E agora eu fico sabendo o que a Câmara vai votar, o que a Assembleia vai votar, como que você votou, sua opinião sobre os temas nas redes sociais. O linguajar da política parece feito para que os mais jovens e os mais simples não entendam. Parece que é tudo pensado para que as pessoas não entendam o que está acontecendo ali. Só o rito de uma reunião já é suficientemente complicado para quem não está imerso naquele ambiente. Então, eu entendo que essa questão da gente conseguir, ou tentar muito, pelo menos, traduzir para a população do jeito mais simples possível, com as minhas palavras, com as palavras da minha equipe, o que acontece no parlamento, o que é votado, o que foi travado, o que foi barrado pelo governo, nos bastidores, isso é muito importante e faz com que as pessoas se interessem um pouco mais pela política. Outro aspecto que eu acho que é importante e que tem a ver com a juventude também é ter um olhar muito, muito atento para as questões técnicas e para ter uma equipe técnica. Hoje eu tenho orgulho de falar que a minha equipe tem mestres, tem doutor, tem gente que é professor universitário. A gente não pode cair no tecnicismo de achar que política só se faz com técnico. Não é isso. A política tem que ser feita por políticos. E os assessores ajudam a fazer política, a equipe ajuda a fazer política. Então tem que ter uma combinação importante entre técnica e entre política. Um mandato só de técnicos não consegue articular. E um mandato só de políticos não consegue gerar resultados eficientes. Então, a gente precisa garantir essa combinação e eu sinto orgulhosamente que na nossa equipe a gente conseguiu fazer isso. Meu pessoal é muito bom de serviço, é muito comprometido, é muito trabalhador, me ajudam nas minhas limitações, estudam muito para que a gente consiga entregar o melhor para os mineiros. Então, se eu tivesse que chamar atenção para 2 aspectos em que eu acho que a juventude está na política para fazer a diferença, ou pelo menos a juventude comprometida, é a questão
da comunicação mais fácil, da comunicação mais ampla, mais rápida, e também da questão de ter atenção à importância da técnica. Ótimo, então realmente trouxe. Quando a gente fala de juventude, a gente fica às vezes preso em questões mais iniciais, que só está aprendendo, mas é importante de ver o quanto que o seu comentário, a sua visão e a sua vivência no seu mandato, né, e antes e agora também, demonstra que o quanto se consegue alcançar quando se torna a juventude não só como alvo, mas como parceira, ou como parte atuante, ou como protagonista também da política. Eu quero trazer mais algumas interações antes da outra pergunta. O Daniel dando os parabéns, saudações do PV do Rio. Temos aqui também o Felipe, que é de Santa Catarina, do PV de Santa Catarina, falando o seguinte: eu sou de um estado com um Bolsonaro da Shopee, tipo o Zema, mas do PL. Ele sabe bem como que é isso. E a juventude... Bolsonaro da Shopee! Eu vou adotar essa! Adorei! E aí tem a juventude do PV do Rio Grande do Norte, que trata você e seu mandato como referência também para a juventude. Legal. Temos aqui mais uma pergunta, depois eu volto para esses comentários e a gente fazer o encerramento. Você já falou, mas a pergunta falou já de algumas formas, mas essa pergunta aqui: quais os principais combates ambientais em Minas Gerais? Se tiver alguma coisa que você quiser dar uma reforçada para responder essa última pergunta que veio pela caixinha também. Eu entendo que são esses que a gente comentou, das questões da região metropolitana, da Serra do Curral, o traçado do Rodoanel e as regiões que serão atingidas. No interior, as nossas unidades de conservação e a questão dos resíduos sólidos tem muita minha atenção. Mas tem uma outra questão que eu não comentei, Luciano. Eu comentei superficialmente quando eu falei da questão da polícia, mas é o fortalecimento ao serviço público. A SEMAD, que é a secretaria que cuida do meio ambiente em Minas Gerais, ela tem uma situação hoje, do ponto de vista do serviço público, que é deplorável. O número de efetivos só cai, os concursos não são suficientes, o plano de cargos e salários dos nossos servidores do meio ambiente é deplorável. Minas Gerais é um dos estados que tem os piores salários para os servidores do meio ambiente, e isso é inadmissível para qualquer pessoa que entenda o protagonismo do serviço público e das políticas que são de Estado, mas não de governo, no correr da prestação de serviço para a população. Se você tem muita gente comissionada, eu vejo muito valor no cargo comissionado e vejo no cargo de servidor público. Eu entendo que as duas funções são necessárias, porque o cargo comissionado ele está ali para ajudar a dar a cara do governo para a gestão, para entender, já chega conhecendo um pouco mais o mandatário e a sua equipe, para poder dar a cara mesmo. Isso é importante. Imagina só se o Lula não pudesse escolher os seus ministros, que terror que seria. Então, é importante a existência do cargo comissionado, isso tem valor. Por outro lado, também é importante a existência do servidor público, porque o servidor público é quem conhece e tem memória mesmo, do ponto de vista patrimonial, da memória como patrimônio do povo mineiro, do povo brasileiro, daquilo que já foi feito, do que já deu errado e do que já deu certo. Tem certas coisas que não precisa inventar a roda. Então, eu até gosto muito da perspectiva do servidor em cargo comissionado, porque eu acho que isso é muito eficiente quando esse servidor está disposto a trabalhar dentro da cara da gestão. Mas o que eu percebo hoje é que os nossos servidores do meio ambiente estão num estado de abandono deplorável, e isso é muito duro. Eles estão com vários projetos e coisas para analisar acumuladas, porque são muito poucos em quantidade. O plano de cargos e salários homologado na Justiça, que o governo se recusa a pagar, é absurdo e surreal. E aí é interessante observar o comportamento do Zema quando a gente fala de judiciário, né? Quando ele perde na justiça, ele ignora. Mas quando ele acha que tem chance de ganhar, ele recorre à justiça para conseguir fazer com que as suas ideias ganhem a narrativa, né? Então, eu também adicionaria isso, que é a questão da situação dos nossos servidores estaduais do meio ambiente, que estão trabalhando em condições muito difíceis e que praticamente inviabilizam que eles consigam entregar tudo aquilo que eles são capazes, de fato, de entregar para o povo mineiro. É curioso como esses ditos liberais criticam o Estado, mas na primeira oportunidade usam o Estado para os seus próprios interesses, né? Temos aqui mais alguns últimos comentários. Eu não vou conseguir ler tudo, gente, mas como vocês puderam perceber, a deputada Lohana acredita bastante no uso das redes sociais, do seu site, que eu acho que acabou de lançar, né? Uma nova cara.
É Ele isso? acabou de ser atualizado. Eu vou ter que puxar saco da minha equipe de novo, Luciano. Ficou lindo. Ficou lindo, lindo, lindo. A gente passou por uma atualização nessa mudança de mandato. Ficou muito legal. Então, assim, aquilo que eu não consegui ler aqui, fiquem à vontade para seguir a deputada. Daqui a pouco ela vai falar, reforçar como encontrá-la nas redes, enfim, e vocês puderem fazer suas perguntas. Tem uma pergunta aqui específica do perfil Verdejar BH, que é a seguinte: os coletivos de plantio de Belo Horizonte esperam caminhar ao seu lado na luta ambiental na região metropolitana de BH. Lutamos pelo fim das fiações aéreas que matam a fauna e mutilam a flora das cidades mineiras. Aí tem mais um comentário que a Copert Itaúna é modelo de coleta seletiva e pioneira no Brasil e poderia ser um exemplo em Minas Gerais. É mesmo. E essa questão, por exemplo, das hortas urbanas, dos plantios, tanto de árvores frutíferas, como a gente tem, por exemplo, a Prefeitura de Contagem, o plantio das hortas urbanas, e eu sei que eles não estão falando especificamente disso, mas como uma estratégia até do CRAS para garantir vitórias sobre a insegurança alimentar. Isso é muito importante, eles podem contar comigo. Inclusive, gente, se vocês quiserem marcar uma reunião, um encontro, eu estou à disposição e a minha equipe também. Sobre a segunda questão, que é da Copert, essa é uma das situações que mostra a importância das políticas que são de Estado e não de governo. Só que agora falando de um município. A coleta seletiva em Itaúna, ela sempre funcionou, independente de governo. A cooperativa só melhora, só cresce, mas ela sempre teve uma perspectiva de prioritária nas gestões. A população de lá se orgulha da cidade limpa e é uma perspectiva de cidadania para os catadores muito interessante. Os catadores conseguem ganhar alguns mais de R$2.000 por mês e a gente sabe que esse é um salário que não está nem de longe entre os do topo do Brasil, mas é um salário que já é maior do que o da maior parte dos trabalhadores assalariados. Então, dá uma condição interessante de mobilidade social, permite que eles estudem seus filhos, que eles paguem a parcela de uma casa, que eles paguem a parcela de uma moto. E é assim que a gente constrói a nossa vida, né? Quem não nasce herdeiro, vai assim. Então, é muito importante garantir que essas pessoas tenham acesso, porque, repito, a gente está enterrando dinheiro. Os municípios estão enterrando dinheiro quando eles não apoiam os catadores e as cooperativas. Existem outras iniciativas interessantes. A cooperativa, se eu não me engano, chama Ascalp, de Lagoa da Prata, também é muito interessante, um bom exemplo. Pará de Minas tem bons exemplos, Lavras tem bons exemplos, são muitas cidades. E em Divinópolis, o prefeito, que é outro bolsonarista, faz com que os catadores não consigam tirar nenhum salário mínimo por mês, porque o município recolhe 170 toneladas de lixo e, segundo estudos, cerca de 50% a 60% do lixo que é recolhido nos municípios é reciclável. Então, a gente precisava ter uma boa parcela desses 170 indo para a coleta e gerando renda para os catadores, mas não vai, porque eles não têm apoio, a prefeitura não paga a quantidade de caminhões necessária, o lugar em que eles estavam trabalhando ficou mais de 3 meses sem energia elétrica, e eles só consertaram porque eu denunciei o prefeito e a prefeitura na promotoria por condições de trabalho análogas à escravidão, já que eles não tinham nem energia elétrica para tomar um banho de água quente, isso em junho, depois do serviço. Então, assim, você coloca a pessoa numa condição de pobreza, ela poderia estar ajudando o município, porque, muito sinceramente, o que os catadores fazem seria obrigação do poder público fazer, e sai muito mais barato para o poder público. Então, a gente tem essas iniciativas muito interessantes e mostra que mesmo as cidades pequenas, é claro que é mais difícil, eu sei, mas mostra que mesmo as cidades pequenas, quando há uma vontade política e o comprometimento dos servidores, elas conseguem fazer com que a realidade da coleta de lixo e da política de resíduos sólidos seja melhor. Deputada, infelizmente a gente está chegando no final da nossa conversa. Para você que está acompanhando aqui a gente, você pode perceber, tem uma certa acidez na nossa torta, na nossa conversa, mas que ela é gostosa, ela é, e eu espero que vocês tenham ficado com esse gostinho de quero mais. Ficou? Você vai poder falar diretamente com a deputada, seu mandato, sua equipe, nas suas redes sociais. Deputada, conta pra gente como as pessoas podem conversar com você depois dessa live que a gente teve aqui agora no Partido Verde. Vamos lá, então. O meu Instagram é o @lohana.franca. Só que Lohana, gente, é pobre com nome de rico. Então, é assim, ó, é com H, 2N, só não tem o Y no meio porque não tinha jeito. Então, é LOHA, 2Ns-A. Vou falar de novo. LOHA, 2Ns-A. .franca, porque eu sou Lohana França, mas o C cedilha não entra nas redes sociais, nos arrobas. Então, lohana.franca. Esse é o Instagram, que é de longe a rede social que eu mais utilizo. No Facebook dá para me achar pelo Lohana França, escrito do mesmo jeito.
No Twitter, que é uma rede que eu também uso bastante, @LohanaF, só o F. E eu estou à disposição de todos que quiserem marcar conversas, reuniões online, encontros. A gente quer ajudar a fazer o PV de Minas cada vez mais forte e fazer com que o PV a nível nacional, esse partido que, como eu gosto de repetir, até porque é nosso slogan, né? É mesmo o partido necessário, ocupe espaços de poder, eleja bons representantes e faça com que a gente se sinta orgulhoso do trabalho que o partido está fazendo, porque nós temos parlamentares muito bons, militantes muito bons, trabalhadores muito bons, e está na hora da gente ocupar os espaços que são nossos. É isso, muito obrigado, deputada. Eu tenho que ler só mais um de comentário aqui, agora falando direto com você que nos assiste, falando com o Mário Vicente Corrêa, que comentou com a gente na nossa live no Facebook. Ele deu sua boa noite, falou que ele nunca gostou muito de política, mas gosta e participa das causas ambientais na região que ele mora. Ele vai participar e apoiar, até se filiar ao Partido Verde, que nesse momento não tem expressão na região que ele vive, mas ele vai fazer o que ele puder para mudar isso. E eu quero que você siga o exemplo do Mário Vicente Corrêa. Se você hoje está numa região que de repente o Partido Verde ainda não é forte, entre no nosso site do Partido Verde, se filie e ajude a construir o partido na sua cidade, na sua região. Entre em contato com o Partido Verde no Instagram, no Facebook, pelo site. Né? Vamos construir, vamos nos aliar, né? Vamos nos ajudar, porque, como a Lohana disse, o Partido Verde é um partido necessário. E para encerrar, dou meu boa noite também. Muito obrigado a você. Lembrando que aquilo que eu falo, meus comentários e opiniões não representam necessariamente a posição do Partido Verde. E quero que você anote na sua agenda, que no próximo encontro será na próxima quinta-feira, às 19 horas de novo, aqui no Instagram, Facebook, canal do Partido Verde. Quer dar mais uma boa noite, Lohana? Luciano, eu quero agradecer novamente por ter sido convidada para essa live. Quero dizer de público do meu respeito ao PV, nosso partido que vai para além do discurso, vai para a prática, no apoio às mulheres, no apoio às candidaturas negras, no posicionamento progressista de centro-esquerda, focado em discutir as questões que realmente importam para melhorar a vida dos mineiros e dos brasileiros, e da fé que eu tenho mesmo que o nosso partido vai só crescer ainda mais daqui para frente, ainda mais com essa questão ambiental ocupando a centralidade que ocupa hoje, até pelas questões econômicas que estão envolvidas. Agradeço de novo aos trabalhadores do partido, a todo mundo que possibilitou que essa live ocorresse hoje, e a geral, que acompanhou aqui com a gente, que deixou comentários carinhosos, que deixou perguntas. Não sei se teve alguma crítica, mas quem deixou crítica respeitosa também, meu muito obrigada, porque é assim que a gente cresce e melhora. Estou à disposição de todo mundo. Obrigada. Ótimo, obrigado a toda a equipe da Secretaria Nacional do Meio Ambiente, a Proempresa, Secretaria Nacional do Partido Verde, a Proempresa e a você que nos acompanha. Até a próxima quinta às 19 horas. Um abraço.